Certa vez eu escrevi na internet que se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, o teu passado não te define mais, que o passado de Cristo te define. Você nunca vai dizer que há marcas na sua vida, cicatrizes que fazem você ser quem você é, justificando coisas que não glorificam Deus na sua vida, porque nossas cicatrizes também não nos definem. O que nos define são as cicatrizes em Cristo. E Paulo diz assim em Filipenses 3, 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, do chamado soberano de Deus em Jesus Cristo. Então é óbvio que todo mundo olha para trás, não é? E há uma maneira correta e uma maneira errada de nós olharmos para trás. E uma maneira que nos edifica, nos fortalece, nos capacita, nos faz fortes, nos faz ousados e ao mesmo tempo humildes, como nós estamos dizendo. E é uma maneira de olhar para trás que nos destrói, que nos faz ser o oposto daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. E em 3 de julho de 1985, quando eu tinha 16 anos, então, mais ou menos, foi usado um filme chamado De Volta para o Futuro. Fez tanto sucesso que virou uma sequência aí, com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. E essa coisa de viajar pelo tempo, e ir para o passado, e ir para o futuro, é algo que encanta meio que os seres humanos, não é? E talvez o filme tenha sido o sucesso que foi, né, e tenha marcado, porque quem escreveu o roteiro e dirigiu o filme, que foi a mesma pessoa, soube fazer isso ser um pouco engraçado, interessante. E a história é de um menino, de um rapaz, de um adolescente, Marty McFly, e de um cientista meio doido, não é? Que quem faz é o Christopher Lloyd, não é? Que é alguém que está pesquisando lá para descobrir uma viagem, como você viajar no tempo, não é? Algo que a gente queria tanto, se eu pudesse voltar atrás, no passado, e fazer coisas, e mudar algumas coisas, e se eu soubesse o que eu sei agora. E esse doutor maluco lá, Emmett Brown, ele conseguiu fazer uma máquina do tempo num DeLorean, que é um carro esportivo, até hoje bonito, interessante, não é? Mas no filme lá, esse adolescente, que é o Michael J. Fox, que é o Marty McFly, ele é um skatista, ele não é um bom aluno, né? O diretor da escola não gosta muito dele, porque esses caras meio malandros. E ele está ajudando esse Dr. Brown, Doc Brown, registrando. Eles vão para um estacionamento de um shopping, e enquanto o professor está fazendo o experimento final, ele está filmando com as máquinas dessas velhas, antigas, né? 85, né? Mas aparecem os líbios, porque para fazer o DeLorean, que era a máquina do tempo, viajar, ele precisava de plutônio. E os líbios, ele conseguiu com os líbios lá, líbio assim, meio terrorista, os líbios, ele convenceu os líbios lá que ele ia fazer uma bomba atômica para os líbios. Só que ele não queria nada disso, ele só queria usar o plutônio para fazer a DeLorean viajar no tempo. E quando eles estão lá, na hora de começar o experimento, aparecem os líbios lá, armados para matar o Doc Brown, e cercam ele. O McFly fica assustado e entra no DeLorean. E quando entra no DeLorean, ele é um carro, né? Ele liga o carro e sai com o carro para fugir.
Mas só que lá no painel do carro tem uma data, 5 de novembro de 1955. E quando ele acelera o carro, chega na velocidade e tal, o capacitor de fluxo começa a funcionar e ele viaja no tempo para aquela data. E o Christopher Lloyd, que é o Dr. Brown, né, o Doc Brown, ele botou essa data, 5 de novembro de 1955, porque lá nas anotações dele foi essa data que ele descobriu a viagem no tempo. Então ele volta para lá, na mesma cidade de Hill Valley, né? E é uma cidadezinha pequena. Só que aí tem todos os problemas, porque o McFly volta para o tempo em que os pais dele eram adolescentes e ainda iam se apaixonar. E aí, por causa da aparição dele, a mãe dele, que também é da idade dele agora, né, porque ele voltou para 1955, se apaixona por ele e não quer ficar com o pai lá. E aí ele vai deixar de existir, porque se o pai não se apaixonar pela mãe, como é que ele vai existir no futuro se ele é filho deles? Então o professor tem que ajudar ele a fazer o pai se apaixonar pela mãe, mas o pai dele é um cara assim, meio nerd, assim. Ela não ia se apaixonar pelo pai dele, ele tem que ajudar. Então o filme fez sucesso por isso, porque o filme parece uma montanha-russa, acontece um monte de coisas ao mesmo tempo e todo mundo assim, tem de certa forma gosta. Não é esse, não é o único filme que fala a respeito disso, isso é comum, né? Viagem no tempo, mas esse filme parece uma montanha-russa, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. E esse capacitor de fluxo, que é um painel do carro, um Y assim, com ondas de luz que precisava do plutônio, mas depois para ele voltar para o futuro, por isso o nome é De Volta para o Futuro, eles não têm plutônio, vai ter que encontrar uma maneira de conseguir a energia necessária para ele, usando o DeLorean, voltar para cá. Então todo mundo diz, olha, se eu pudesse viajar no tempo, né? Se eu pudesse andar para trás, e se pudesse fazer as coisas diferentes com as coisas que eu sei, eu pudesse ir na frente, ver como as coisas estão, enfim, é uma coisa que está assim no coração dos homens. A gente adora imaginar as possibilidades de viajar no tempo, embora na realidade é exatamente o que a gente faz, né? As pessoas dizem, eu queria tanto viajar no tempo. É o que você está fazendo, todos nós estamos fazendo, a uma velocidade constante. Todos nós estamos viajando no tempo e nós não temos como parar a viagem, nós simplesmente nos movemos nessa única direção, a uma velocidade que Deus determinou, e todo mundo está viajando no tempo. Todos nós, e segundo a segundo, minuto a minuto, você está avançando, você está acelerando, apesar de não ser um DeLorean. E viver no passado é ótimo para os filmes, mas não é uma opção para nós. O dia que Deus está te dando hoje nunca mais vai se repetir. E é uma coisa que nós não podemos recuperar, a maneira com que a gente está avançando. É por isso que o apóstolo Paulo manteve uma vida com foco nítido no fim da jornada, porque ele sabia que não tem como frear, não tem como voltar, não tem como manipular. A viagem no tempo é real e ela é inexorável. Então ele diz, uma coisa eu faço, que esquecemos das coisas que ficam para trás. Você vê, é como se um carro está acelerando e o tempo está ficando para trás. Ele diz, eu não olho para trás assim, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando olhamos para trás agora, por que viajar no tempo para nós não tem menor interesse? Por que eu e você não pensamos que viajar para trás seria bom para nós? Por que nós não temos, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás? Por que viajar para trás não aumenta em nós nenhuma expectativa de que alguma coisa poderia ser melhor? Porque quando nós olhamos para trás, nós não vemos mais o nosso passado. Como eu disse, se você está em Cristo, o teu passado não te define mais. O que te define é o passado de Cristo. E é isso que possibilita o presente descrito por Paulo. O que possibilita Paulo viver o presente como ele vive, indo em direção para o prêmio
da soberana vocação, que é o quê? Que é ser a imagem de Cristo e desfrutar perfeitamente Deus para sempre em Cristo. Paulo sabe que tem um presente que está indo em direção a um grande fim. E quando nós estamos indo em direção a um grande fim, nós não achamos que ir para trás seria algo bom. Então Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu e vocês não temos tempo para pensar no passado de outra forma, nem seria sábio. Nós só pensamos no passado e olhamos para o passado e tudo que a gente vê é Cristo, é a cruz, é o que Ele fez. E é o que Ele fez que nos define. O que Ele fez nós chamamos de Evangelho. Nós só podemos nos gloriar no passado nos gloriando na cruz. Então, na verdade, as coisas difíceis, ruins, ou as coisas que nós poderíamos nos orgulhar, que estão atrás de nós, não tem um peso na nossa vida de nos definir agora. Então, observe atentamente que Paulo, ele joga com essas palavras aqui, né? Ele diz: Deus prova, demonstra o seu amor por nós. Ele fala no presente, mas ele coloca a palavra morto no passado. Deus demonstra hoje o seu amor por nós em que Cristo morreu. Aí ele põe no passado. O tempo presente implica que essa demonstração do amor de Deus é um ato contínuo. Deus demonstra todo dia. Todo dia eu sinto o demonstrar do amor de Deus, que continua acontecendo no presente, como nós cantamos de manhã, quando está face busco, e vai continuar acontecendo por toda a eternidade, por assim dizer, no presente do nosso futuro, que nós chamamos de futuro hoje. Ou seja, amanhã, o que a gente chama de futuro hoje, quando for o presente, Deus vai demonstrar o seu amor para conosco, porque nós vamos enxergar a morte de Cristo no passado. Então, o passado morreu implica que a morte de Cristo pelos eleitos aconteceu uma vez por todas. Ela não se renova, ela não acontece hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Esse é o único passado que importa. Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo me reconciliou com Deus. O futuro que eu espero é o futuro do chamado soberano. Tudo que eu espero está à minha frente e não atrás. Tudo que eu olho para trás os homens definem os homens, trazem amarguras, marcas. Não. Eu deixo as coisas que ficaram para trás, e o passado para o qual eu olho é só aquele passado. É o passado que me marca, que me define. Então esse é o único passado que importa. Não importa o que aconteceu comigo na infância, não importa o que aconteceu comigo há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, não importa como eu era, não importa como era o meu corpo, não importa o que estava acontecendo de bom ou de ruim, nada disso define agora como eu caminho, como eu avanço para o futuro. Então essa é a única maneira que importa. Então a gente está viajando no tempo, e a gente, quando viaja para trás, a gente sabe que não poderia fazer nada melhor do que o que foi feito para que o nosso futuro seja maravilhoso. Porque quando a gente pensa em voltar para trás, é que a gente pensa que voltando para trás poderíamos fazer algo para fazer o presente, o nosso presente amanhã e depois de amanhã, que é o nosso futuro hoje, melhor, ou fazer do nosso presente melhor se nós pudéssemos voltar atrás. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer nada melhor do que já aconteceu lá atrás. Não há nada que eu pudesse fazer para fazer meu presente mais glorioso do que quando eu olho para trás e vejo o que foi feito por Deus no meu lugar. Então 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Porque Paulo então usou o tempo presente. Deus demonstra todo dia, e era de se esperar que ele usasse o passado. Deus demonstrou, já que ele vai dizer que Jesus morreu por nós. Não é a morte de Jesus pelos eleitos a manifestação do amor de Deus? Ou seja, a demonstração final da morte, do amor de Deus por mim, não é a morte de Cristo
por mim. Isso não aconteceu no passado, então por que Paulo usa o presente? Deus demonstra hoje. Se a morte de Cristo é uma coisa para você que na verdade hoje não tem o impacto do presente, se você precisa que Deus faça outras coisas hoje para sentir o amor de Deus, para ser conduzido para o futuro pelo que Deus fez, se você a cada evento que acontece na vida fica confuso sobre o amor de Deus, ou o amor de Deus não é, sei lá, o plutônio num capacitador de fluxo lá do Dr. Doc Brown que te leva para frente agora, como Paulo está dizendo que ele está indo, eu esqueço o que ficou para trás e ando para frente. Nós mencionamos hoje John Newton, ele dizendo, eu não tenho mais memória, mas ele não estava olhando para trás dizendo, agora minha vida ficou ruim, porque no passado eu tinha memória. Não, a única coisa no passado que importava para ele eu sei que eu era um grande pecador e Cristo é um grande salvador, eu estou prosseguindo para o alvo. Você vê, não ter mais memória não está me atrapalhando. Nós vimos John Newton dizer, eu não enxergo mais, mas puxa vida, eu enxergava há 1 ano atrás, há 10 anos atrás eu vi o sol, eu via a montanha, agora a vida ficou mais escura, tenebrosa. Ele diz, não importa, não importa as coisas que vão ficando para trás, eu prossigo para o alvo, porque a única coisa para John Newton que importava atrás era que Cristo era um grande salvador, que tinha morrido por ele. Porque então o apóstolo Paulo apresenta dessa forma? Por causa disso. Paulo tinha acabado de dizer assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, me faz mais forte. A perseverança produz em mim um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz mais esperança, e a esperança nunca decepciona. Essa esperança, porque Deus, por que essa esperança nunca é vencida por nada que é desesperança ou desespero, não é? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, de 3 a 5. Ou seja, o objetivo de tudo que Deus decreta em nossas vidas é uma esperança invencível. Se não há uma esperança invencível em mim, Deus não decretou sobre mim aquilo que Ele decretou sobre os eleitos. Porque o propósito de Deus ao decretar a salvação dos eleitos era que eles tivessem uma esperança invencível em seu Filho, de tal maneira que eles podem agora olhar para trás e só ver a cruz, serem dominados por isso, ser o único passado que importa, de tal maneira que isso impulsiona em esperança, solidez, consistência para frente, que ele diz assim, não me importando com as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Então Deus tem o propósito que sintamos uma inesgotável esperança em todas as tribulações, por causa do poder que nos impulsiona para frente, que Paulo chama de o prêmio da soberana vocação, o prêmio que é de todos os eleitos, não é? Então, hoje se tornou comum você usar exatamente o texto de Romanos 5 para dizer, eu sou justificado, e mesmo que eu não tenha nenhuma esperança e tudo seja escuro, no final pelo menos eu vou para o céu. Mas isso é o oposto, é uma contradição. Dizer isso é dizer exatamente tudo o que a Bíblia está dizendo de modo contrário. Agora, como isso é possível? Paulo diz, as tribulações produzem em nós perseverança em vez de desânimo. Elas impulsionam a gente mais para frente, porque as tribulações, por definição, elas são anti-esperança. Nós, quando temos tribulações, a primeira coisa que as tribulações comem no coração de alguém é esperança, é a capacidade de prosseguir, é a capacidade de acelerar em direção a um propósito. As tribulações, como vamos continuar em John Newton, perder a visão, perder a memória, o corpo está se esvaindo, né? Isso tira a esperança. Que esperança alguém tem quando ele percebe que o corpo dele está falhando, ou as coisas que ele depositava, a alegria de viver, enxergar, paladar, olfato, desfrutar de determinados prazeres, e, enfim,
Se elas fossem esperançosas em si, as tribulações, elas não seriam tribulações. A grande capacidade das tribulações é exatamente comer a esperança. E quando as pessoas perdem a esperança, elas perdem a alegria. Eu já disse aqui, falando sobre outro texto do apóstolo Paulo, que ninguém dançaria e cantaria no deck do Titanic se eles soubessem que 2 horas depois ele ia afundar. Por quê? Porque em vez de pensar assim, ainda tem 2 horas para tocar, cantar e beber, o que as pessoas, quando elas percebem que daqui a 2 horas elas vão morrer no oceano, a esperança vai embora. E sem esperança não há alegria para festa. Paulo responde na próxima linha: porque o amor de Deus, qual é a razão? Por que as tribulações só no coração dos eleitos, em vez de produzir medo, desespero, horror, elas produzem uma coisa estranha, já que tribulação por si só, por definição, ela não produz esperança, ela tira a esperança. Por causa de uma razão que só no coração dos eleitos tem. Paulo diz no verso 5: porque o amor de Deus foi derramado dentro dos nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, o tempo do verbo significa que o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado. Nós vimos como a Bíblia, como Paulo está dizendo, que Deus prova no presente o seu amor, porque Cristo morreu no passado. E que essa é a única maneira que nós temos realmente de olhar para trás, que nos impulsiona para frente. Mas aqui Paulo agora ele está dizendo que Deus derramou o seu amor no passado mesmo. Não é quando? Quando ele derramou o seu Espírito em nossos corações. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é impossível alguém ter sido regenerado e não ter uma profunda percepção verdadeira do amor de Deus. Porque esse amor, ele não veio através dos nossos esforços, das nossas muitas orações e ele foi entrando, não. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não pode separar o Espírito Santo do amor de Deus sendo derramado no coração. A certeza do amor de Deus. É isso que Paulo enxerga quando ele olha para trás. Ele sabe em quem ele creu. Então ele diz: eu esqueço qualquer coisa a não ser isso que fica para trás e me lembro só disso. E porque eu vejo isso no passado, eu sou impulsionado para o futuro, para o prêmio da soberana vocação, que é a completude de tudo que Deus é para nós em Cristo. Então o argumento de Paulo é que a garantia e o gozo do amor de Deus por parte do Espírito é o segredo de você ter a tribulação produzir esperança. A tribulação, em vez de produzir o que ela produz normalmente no coração natural, desesperança, medo, horror, desespero, ela produz uma coisa diferente. Há uma coisa lá que faz a tribulação ter um efeito oposto ao que ela tem, que é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que faz o amor que Deus demonstrou lá no passado na cruz ser tão real para nós no presente, que ele pode então falar no presente, Deus demonstra o seu amor para conosco. Então a tribulação, ela trabalha nossa paciência em vez de trabalhar nossa impaciência. Ela trabalha um caráter comprovado, ela trabalha essa esperança. O apóstolo Paulo diz assim: não nos envergonha. Você nunca vai ser envergonhado. Essa esperança nunca vai no coração daqueles que o pai deu ao filho produzir algo que não seja prosseguir para o alvo da soberana vocação. O Espírito de Deus está nos assegurando o amor de Deus em cada momento e em cada aflição. Então, John Newton perdeu a visão, o que ele sentiu? O amor de Deus. A cegueira não tirou nem um pouco da percepção do amor de Deus que foi derramado pelo Espírito Santo no coração de John Newton. E então, veja a cegueira produzir amargura, desespero, falta de esperança, desesperança, e desespero final produziu em John Newton outra coisa. Ele disse: eu já vi tudo nesse mundo que eu tinha para ver. A única coisa que eu não posso deixar de ver é Cristo crucificado como meu grande Salvador. E isso eu não deixo de ver. Então a única coisa que eu preciso ver de verdade, eu continuo vendo. Então não há como ter certeza que a graça traz e não ter paz e esperança.
Paulo diz: se o amor de Deus foi derramado, isso traz uma certeza e essa certeza traz paz e esperança, porque é o que a certeza do amor de Deus que foi derramado produz em nossos corações. E nada pode tirar isso. Então agora nós podemos ver porque Paulo usa o presente no versículo 8. Deus demonstra seu amor para conosco. Porque, como ele faz isso agora? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós só perderíamos a perspectiva do grande amor de Deus se o Espírito Santo não está em nós. E essa é a obra do Espírito Santo. Dizer que eu fui justificado, a justificação não é um fim em si mesmo, como nós sabemos. A justificação é porque eu estava debaixo da ira de Deus. Então, eu estando debaixo da ira de Deus e sendo inimigo de Deus, o Espírito Santo não pode habitar em mim para produzir aquilo que ele deve produzir, a minha conformação a quem Cristo é, ou seja, a aplicação das bênçãos compradas pelo sangue na cruz. Mas assim que o véu foi rasgado e que a inimizade entre mim e Deus foi quebrada, Deus mesmo pode habitar em mim. E a primeira coisa que ele faz é derramar o amor dele em meu coração. Então essa é a própria obra do Espírito Santo. Ninguém que tem o Espírito Santo não tem essa obra. E se não tem essa obra, não tem o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, está derramado e derramando no nosso coração o amor de Deus, a percepção do amor de Deus. Deus demonstrou seu amor por nós ao dar o seu próprio Filho para morrer uma vez por todas, no passado, pelos nossos pecados. Mas ele também sabe que o amor passado deve ser experimentado no presente. Se você não experimentar o amor no presente todos os dias, só saber que no passado o amor foi demonstrado não faria você ter esperança no meio da angústia, tribulação e perdas. Por causa disso, Deus não só demonstrou o seu amor, o seu Filho morreu por nós manifestando esse amor. Deus demonstra no presente esse amor que foi, é óbvio, demonstrado na cruz como uma realidade presente. Só que nós não teríamos essa realidade presente real em nossos corações a não ser que o Espírito Santo habitasse em nós. Então, se queremos ter paciência, esperança e nos gloriar na tribulação, a única maneira disso acontecer é se o Espírito Santo está derramado em nossos corações, derramando o amor de Deus continuamente lá. Mas se não está, a tribulação produz outras coisas. Produz medo, ansiedade, desespero. Você não está prosseguindo para o alvo. O teu futuro não parece mais brilhante. Falta de esperança é exatamente quando meu futuro parece cada vez pior. Eu não posso deixar as coisas que ficaram para trás, quando a única coisa que eu olho para trás é a cruz. Eu posso deixar todo o resto que ficou para trás, porque eu sei que o que está diante de mim é o prêmio da soberana vocação. E nada do que eu pudesse fazer voltando atrás poderia ser melhor do que já foi feito para lá atrás, para o meu futuro, que é a cruz. Portanto, ele não só demonstrou no Calvário, mas como se você é um filho de Deus, Deus continua demonstrando continuamente isso pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Não por causa de outras coisas que estão acontecendo, mas porque o Espírito Santo me faz ver nitidamente, verdadeiramente, o amor de Deus derramado no Calvário sobre a minha vida. Ele faz isso abrindo os olhos do nosso coração para provar e ver a glória da cruz e a garantia de que nada pode realmente impedir de que eu chegue no futuro, nessa viagem para o futuro, no futuro glorioso de ter tudo que o Pai é em seu Filho. Então essa viagem no tempo para o passado mudou o presente de Paulo. Se o teu presente não é mudado por essa viagem ao passado, que é até a cruz, você não tem nenhum futuro garantido e você não tem esperança da glória. Quando Paulo diz Cristo em nós é a esperança da glória, ele diz nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente nisso, nos gloriamos nas tribulações. Paulo nunca olhou para trás de uma maneira que Paulo fosse paralisado no presente. Se alguém olha para trás de uma maneira que o paralisa no presente, ele está olhando para um passado errado. Não é o passado de Cristo que define ele. Ele não consegue sentir no presente tão real o passado
que é a cruz, quanto ele sente o passado, que não é a cruz. Ele ainda está preso ao passado errado. A viagem ao passado dele é errada. O presente dele não é impulsionado pelo passado, porque o passado que ele enxerga não é o passado que um coração regenerado enxerga. Nós realmente não temos tempo para pensar no passado assim. Eu não tenho tempo para pensar no meu passado com 20 anos de idade, ou para que as coisas que aconteceram quando eu tinha 20 anos marcarem a minha vida, ou serem um empecilho para o que eu vivo no presente. Paulo disse: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. O único passado que está na minha mente é Cristo crucificado. E isso então me impulsiona no meio das tribulações, e eu me glorio nelas, porque quando eu tenho essa certeza que o Espírito Santo coloca em nossos corações do amor de Deus em Cristo manifestado na cruz, a tribulação tem um efeito de produzir paciência em mim, produzir esperança em mim, produzir até uma glória no meio da tribulação, e em vez de eu desacelerar, eu esqueço qualquer outra coisa que ficou para trás e prossigo para o alvo. É por isso que ninguém que realmente tenha colocado a mão no arado olha para trás, porque a única coisa atrás que a gente vê é Cristo, é o amor de Deus derramado. Então, porque Paulo olhou para trás da forma que vimos aqui, ele quase imediatamente ao seu chamado estava pronto. O presente é controlado pelo passado, ou o passado de Cristo, ou o teu próprio passado. Mas se é o passado de Cristo, você vê que você é totalmente energizado, pelo passado. Na mesma hora que Paulo viu Cristo, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? É como se o capacitor de fluxo de Paulo estivesse sempre com aquela energia. Ele, logo que foi regenerado, estava pronto para o serviço. Ele logo pregou Cristo nos lugares mais difíceis, porque ele deixou tudo que ficou para trás e ele prosseguiu para o alvo. Então a Bíblia diz que de cidade em cidade me esperam tribulações e sofrimentos. Isso come a esperança de qualquer um que não consegue enxergar no passado tão somente o amor de Deus inundando o coração. Paulo diz, Ágabo, por exemplo, disse para Paulo: você será preso em Jerusalém. Ele disse: estou pronto para ser preso, eu prossigo para o alvo, eu estou pronto até para morrer em Jerusalém. E você vê Paulo dizendo em Filipenses: eu quero conhecê-lo, o mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo, eu sou determinado a pregar apenas Cristo e Cristo crucificado, porque quando eu olho para trás, é só isso que está no meu passado, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Agora que eu olho para trás e só vejo a cruz, é uma expectativa maravilhosa de que eu vou ter comunhão também com os seus sofrimentos, e eu, por causa disso, já aprendi a estar contente em toda situação. E então ele chega ao clímax, eu diria, disso em Atos 20, 24, quando ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, não é só cumprir, com alegria o meu chamado e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E quando ele começa a escrever o maior documento que esse mundo já viu, que é Romanos, ele diz: eu estou pronto. Eu já disse isso aqui, que essa é a frase que melhor define, podia ficar no epitáfio do apóstolo Paulo: eu estou pronto. Em vez de ele falar que precisava sempre de alguma coisa para ficar pronto, essa é a palavra que define Paulo. A vida tinha apenas um propósito para Paulo. Pense nisso, olhe para a sua vida. Nós queremos ter um conjunto de propósitos em nossas vidas, e à medida que esse conjunto de propósitos vai se realizando, nós nos sentimos realizados ou não. E nós temos várias camadas de propósito, mas não é o que nós fomos chamados para ter. Ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o propósito, um único propósito. Não é que depois de eu cumprir vários propósitos, eu quero primeiro ser isso, aquilo, quem sabe ser pai, quem sabe construir isso, construir aquilo. Não, Paulo não tinha esses propósitos todos. Ele disse: eu quero que a minha vida cumpra um único propósito,
eu não tenho ela por preciosa, contanto que ela cumpra esse propósito. E isso é uma coisa muito difícil de aceitar, é uma coisa difícil de dizer. Eu só tenho um propósito. A vida só tem um propósito nesse mundo. Havia apenas um valor na vida de Paulo, que era cumprir o chamado de proclamar o evangelho da graça de Deus. Todo o resto não era um propósito. Ele poderia conviver com todas as outras coisas, contanto que esse propósito estivesse sendo cumprido. Cristo está sendo proclamado. Nas minhas aflições ele está sendo mostrado como precioso, então está tudo bem. Ele estava ansioso para pregar. Essa é a única ansiedade, assim. O apóstolo Paulo, ele diz isso algumas vezes: eu estou ansioso para pregar Cristo não sei aonde, eu estou ansioso para que Cristo seja manifestado. Essa é a única ansiedade que você está liberado para ter. Tudo que estiver em meu poder e diante de mim agora, ele está dizendo, tudo que estiver na minha prerrogativa, eu estou pronto. Eu estou pronto e ansioso para ir a Roma pregar o evangelho. Ninguém naturalmente estaria ansioso para ir para Roma. Era como pensar no pior lugar do mundo para você pregar e você dizer, poxa, eu estou louco. Normalmente quando você está ansioso, né? Você vai para um lugar lindo, você vai viajar, você vai começar num emprego novo, você vai casar, você está ansioso que chegue logo. Mas você nunca está, normalmente, o ser humano, ele não está ansioso aonde ele acha que tudo vai ser horrível, né? Então pregar o evangelho naqueles dias era difícil em qualquer lugar, naquele grande império. Mas pregar o evangelho na cidade de Roma era pregar onde as pessoas eram jogadas aos leões. Era pregar na cidade onde estava o imperador. É pregar na cidade onde as pessoas eram feitas tochas humanas por causa de não celebrar César como Senhor. Como é que alguém pode estar ansioso de pregar nesse lugar? Como é que alguém pode dizer, eu estou pronto para pregar em Roma, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou passar por aí? Nós sabemos que na verdade é lá que Paulo vai morrer. E então ele diz assim: e assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então a vida inteira Paulo era como, sei lá, Ayrton Senna, quando está naqueles momentos mais emocionantes da Fórmula 1, que é os segundos que antecedem a largada, né? A gente escuta os motores ficarem cheios de rotação, né? A rotação já está lá em cima porque os pilotos já aceleraram e eles só têm que partir, tem que esperar lá há uma sequência de luzes vermelhas, assim, que acendem até tudo ficar verde. Quando fica verde, as pessoas largam. Quem me largar melhor. Então Paulo era o cara que estava sempre no Fórmula 1, com o pé já no fundo, olhando para as luzes. Ele diz, eu estou sempre pronto, eu só espero o vai. Quando vai o vai, eu nunca digo, não é agora, não estou muito bem, eu estou pronto. Ele é um velocista, assim, que está ali no bloco de partida. Nós estamos ansiosos assim. Infelizmente, essa é a única ansiedade que você não vê os cristãos defendendo hoje. Todas as outras, eles encontram uma explicação humanista para justificar. E essa ansiedade, não é a única que devia estar em nós. Ou você olha para teu passado e você vai ser como todo mundo, você vai se sentir preso, você vai se sentir medo, as tribulações vão paralisar você, as tribulações vão encher você de angústias e temores. Ou você olha para o passado da única maneira que o eleito olha, ele olha para o passado de Cristo que define ele, e então nada pode pará-lo. Ele diz, eu prossigo para o alvo, eu estou indo sempre para frente, eu estou sempre com combustível. O capacitador de fluxo lá do Doc Brown está sempre com o plutônio que devia estar, e eu estou sempre acelerando. Isso quando você pensa em qualquer coisa que está te impedindo de avançar, então é óbvio que você não está olhando para a cruz. Se assim for, tudo que é pregado é inútil, porque tudo que é pregado só tem valor para nós se o Espírito Santo nos foi dado e está derramando o amor de Deus em nossos corações. Tudo fica real.
Tudo é de fato combustível para avançar, para a gente deixar as coisas que ficaram para trás. Então olhe para frente com os únicos objetivos que nós temos agora. Esquecemos das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Então onde você vai estar daqui a 5, 10 anos a partir de agora? Você não está muito preocupado se você é como Paulo. Ele diz, ou eu vou estar já ter atingido o alvo da soberana vocação, ou eu vou estar em plena velocidade em direção a esse alvo. Não há nenhum problema com o meu futuro por causa do passado para o qual eu olho agora. Então Deus planta no coração dos eleitos esse objetivo, e nós começamos a viajar naquela direção em que nenhum eleito jamais para. Todas as aflições, tribulações geram o que Paulo está dizendo nesse texto. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, e então nós nos gloriamos em todas as tribulações. Tudo isso, nós sabemos que no final não, nos outros filmes de Volta para o Futuro, como o professor pôde viajar pelo tempo, ele acabou não precisando mais de plutônio para fazer o DeLorean funcionar, ou qualquer outro veículo, né, para viajar. Ele usava casca de banana, usava lixo, qualquer coisa, fazia o troço sempre para frente. Paulo está dizendo isso. Quando o Espírito Santo foi derramado em nós, nossos corações viram o amor de Deus de uma forma tão real, que agora tudo que o mundo joga em nós, ele diz, nós somos o lixo do mundo. O mundo joga casca de banana na gente. Nós, os apóstolos, somos considerados os piores, somos os mais maltratados. Mas todo esse lixo que o mundo joga em nós vira energia no capacitor de fluxo lá, e nós, deixando as coisas que ficam para trás, nós prosseguimos para o alvo. Nada, é nisso que ele fala que nada nos separa do amor de Deus. Ele não está dizendo que o Filho de Deus vive em pecado e nada separa. Não é isso que ele está dizendo no texto de Romanos 8, que é 3 capítulos depois desse. O que ele diz é que nada mais nos separa. Morte, tortura, eles vão nos decapitar, eles vão nos jogar aos leões, essas são as ameaças, eles vão bater em nós no meio da rua, eles vão jogar o seu lixo, o lixo do coração do homem em cima de nós. Isso vai fazer a gente prosseguir para o alvo. Isso não vai nos afastar do amor de Deus. Por que não? Porque quando eles estiverem nos maltratando desse jeito, nós não vamos estar confusos sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus, Deus demonstra todo dia o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós. Mas isso podia ficar no passado, mas o que acontece é que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, e o amor de Deus foi derramado quando o Espírito Santo foi derramado. Então, quando eles nos maltratam e jogam o lixo da alma humana em nós, violência, morte, escárnio, desprezo, todas essas coisas são vistas à luz desse grande amor de Deus, e a gente prossegue para o alvo. Isso não nos separa do amor de Deus, porque para nos separar do amor de Deus, teriam que tirar o Espírito Santo de nós, que está gerando em nós essa esperança que nunca morre. E todos esses lixos, nós acabamos nos gloriando neles, porque eles aumentam o peso de glória que nós estamos indo desfrutar. Todas essas coisas produzem para nós um peso de glória muito excelente, de tal maneira que elas são leves e momentâneas. Esse tipo de empurrão nos faz viajar para o futuro dos eleitos de Deus. Nenhum outro faz. Se nós não temos essas coisas, nós não estamos viajando para o prêmio da soberana vocação, porque nós não temos aquilo que os eleitos de Deus têm. O Espírito Santo derramado, que ao ser derramado, derramou o amor de Deus em nossos corações, que fez o nosso passado não nos definir, e sim o passado de Cristo, o que faz nós termos sempre essa energia infinita para prosseguirmos para o alvo no presente, mesmo quando todo o lixo do mundo é jogado sobre nós. Então, muitas pessoas se defendem com muitas
muitos argumentos falaciosos para todas as coisas negativas que a tribulação faz e todos os tipos de ansiedade. Mas nós somos chamados para estar ansioso como Paulo. E Paulo sabia como Roma era volátil. Ele sabia que ele era como se fosse um fósforo e Roma um grande barril de gasolina, e não ia, do ponto de vista humano, ser muito bom colocar essas coisas juntas. O lugar do centro ao ódio cristão com o maior apóstolo do cristianismo. E ele sabia que eles desprezavam o evangelho, ele sabia que eles iriam rejeitar a mensagem dele, eles sabiam que em Roma era o coração do ódio a Cristo. E isso nos leva à última marca final de um espírito regenerado viajando para o futuro, né? Eu chamaria de um espírito arrojado, um espírito corajoso. E no versículo 16 do capítulo ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo em Roma. Paulo gostaria de perguntar: como você pode estar ansioso para ir para Roma? Nós estamos ansiosos sempre para ir para aquilo que parece pintar um futuro maravilhoso para nós. Mas ele diz: mas vai pintar. Roma vai pintar um futuro maravilhoso para mim. Provavelmente lá eu espero aquelas tribulações e talvez um momento final da minha vida, mas eu lá em Roma um dia, e nós sabemos que ele vai fazer, vou poder escrever: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e realmente cheguei aonde os eleitos chegam. Eu quero dizer, a gente podia dizer para Paulo, para tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dele, como muitas pessoas tentam colocar uma espécie de juízo entre aspas na nossa, quando a gente fala do evangelho. Muitos cristãos tentaram fazer isso com Paulo. Paulo, você sabe que em Roma eles estão até o pescoço atolados no culto ao imperador. Você sabe que eles estão mergulhados no paganismo, e você sabe que Roma é uma cidade totalmente imoral. A imoralidade ela flui dos palácios reais para as casas. Você sabe que a coisa que eles mais desprezam é Cristo e o Evangelho. Você sabe que o Evangelho não é relevante para a cultura romana. Você sabe que eles matam quem é comprometido com Cristo. Como você pode ter tanta pressa para ir para lá? Não é melhor ir para lá, mas daqui a alguns anos, mais velho? Você não está intimidado sobre o que vai acontecer? Paulo diz: não estou, e nem estou envergonhado. Isso é uma declaração importante. Paulo diz: em qualquer lugar que eu tenha oportunidade, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa pregar aquilo pelo qual fui chamado. Eu estou pronto. É incrível o que nos faz sentir vergonha hoje. É incrível o que faz os pastores dizer que a vida de pastor é muito difícil no Brasil, terrível, opressora, nos faz ficar tão tristes, nos faz ficar desanimados, não ir para frente, desanimarmos da vida, quem sabe nos desesperarmos. Nós queremos ser abraçados pela nossa cultura, queridos. Nós queremos que o mundo nos ame. Nós queremos que o mundo seja o combustível que nos impulsiona para frente. Nós queremos que o que o mundo diz sobre nós seja aquilo que faça a gente prosseguir por algum tipo de alvo, que certamente não é o mesmo de Paulo. Então nós queremos esse abraço. Então nós podemos falar sobre as coisas que a cultura vai achar interessante, podemos nos sentir bem em defender o humanismo secular, mas Paulo sabia da oposição, Paulo sabia do ódio, Paulo sabia de que seria considerado lixo. Os pagãos em Roma marcaram o cristianismo como ateísmo. É estranho nós pensarmos que eles chamavam os cristãos de ateus, porque ateus não creem em Deus, mas é porque os cristãos falavam que nenhum dos deuses eram deuses, falavam que nenhum deus que eles acreditavam era um deus. Então eles são ateus, eles não acreditam nos deuses. Eles marcaram o cristianismo como canibalismo. Como os cristãos não podiam se reunir publicamente e começou a surgir um boato de que eles comiam corpo de Cristo e bebiam sangue, essas coisas foram sendo disseminadas como algo meio
tenebroso, onde os cristãos praticavam canibalismo, e os judeus, que não eram pagãos, falavam que eles eram blasfemos. E o evangelho sempre foi uma pedra de escândalo e tropeço naquela cultura. Então, e Paulo diz: eu não me importo, eu não fico constrangido. Esse era o presente de Paulo. Mas você vê que Paulo estava viajando para o futuro baseado no passado. Ele via a cruz, você olha para ela 2000 anos atrás, ele estava olhando para uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, e essa é a viagem dos eleitos. Eles estão indo em direção ao futuro assim, a essa velocidade constante, e Paulo provou que o que ele dizia era verdade, não é? Ele provou isso em Jerusalém. Não foi? Quando ele chegou em Jerusalém, ele pregou. Ele foi realmente preso, a multidão realmente quis matá-lo, mas ele pregou. Ele, quando chegou em Atenas, ele foi na colina de Marte e pregou para os estoicos e os epicureus. E quando ele chegou em Roma, ele provou também. Ele estava realmente prosseguindo para o alvo. Ele realmente tinha essa força para viajar para o futuro. E ele provou isso em cada cidade em que ele foi, mas ele nunca se desviou de um soco. Paulo nunca se desviou de uma pancada. Nós vimos como as pessoas tinham que convencer Paulo, como em Éfeso, que ele não fosse onde a multidão estava gritando para ele ir, porque elas iam despedaçar Paulo. Paulo disse: mas eu tenho uma oportunidade de falar para eles. Não será uma boa oportunidade? E hoje nós nos desviamos de todos os socos da nossa cultura, porque nós tentamos ao máximo ajeitar as coisas para a nossa cultura. Nós pegamos o humanismo secular e transformamos ele numa espécie de evangelho estranho, não é? Mas cristianizamos ele. Nós pegamos o que a cultura mais adora. Por exemplo, nossa cultura adora o Deus do sexo de todas as formas perversas e pervertidas que ele pode se manifestar. Enquanto Paulo, lá em Roma, no coração de uma sociedade totalmente depravada, começa a falar a respeito da ira de Deus que se manifesta sobre os homens, e usa exatamente a depravação sexual de Roma como uma amostra de como Deus entregou os homens ao seu coração obscurecido. Hoje nós tentamos cada vez mais normalizar aquilo que Paulo coloca em primeiro lugar como a manifestação do abandono de Deus. Então você vai ver hoje no mundo reformado livros escritos sobre: se você tiver perversões sexuais em seu coração, contanto que você não as pratique, isso não é errado, não é pecado. Nós sabemos que desejar qualquer pecado é pecado, qualquer desejo pecaminoso é pecado, não é? Luxúria, cobiça, é só um desejo. Nós sabemos que, na verdade, é exatamente isso que Jesus mostrou aos judeus o tempo todo. Não praticar coisas não faz de vocês melhores do que o que vocês são. Mas hoje é exatamente que tem livros reformados dizendo: olha, se tu tem desejos sexuais pervertidos, contanto que você não os pratique, eles podem até te definir, você pode até se definir por essas coisas, mas estará tudo bem com você. Mas na verdade nós sabemos que qualquer desejo por algo que não pode glorificar a Deus é pecado. Você pode não matar ninguém nunca, mas o desejo disso é pecado. Imagine se eu falar assim: na verdade eu sou um assassino, ser um assassino me define, mas eu nunca matei ninguém. Aí você dizia assim para alguém: tudo bem, então está tudo bem entre você e Deus, contanto que esse desejo não se transforme num ato. Deus odeia o assassinato, mas como isso nunca vai se transformar num ato, você pode ter isso em seu coração, e você pode até se definir por isso, ser um assassino potencial só, ou ser pervertido sexualmente, contanto que isso seja só interno. Isso não é pecado, mas essa é a definição bíblica de pecado. O pecado é aquilo que está no coração do homem, não é aquilo que o homem faz. O homem faz muito menos do que aquilo que ele é. E é por isso que quando nós somos mudados, Deus vai nos mudar nas fontes da nossa vida e não externamente. Deus não simplesmente lava o exterior do copo, não é? E diz assim: o copo pode ficar sujo por dentro,
Jesus diz: não, é o oposto. Vocês inventaram algo que limpa o copo por fora, mas dentro ele está cheio de pecados, cheio de coisas que expressam a morte e não a vida. Hoje nós escrevemos livros para provar que o copo sujo por dentro está tudo bem se ele está limpo por fora. Ou Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, limpos por fora, pintado, é lindo, mas dentro está cheio de coisas mortas. As pessoas estão dizendo para as pessoas hoje, para a nossa cultura não ficar tão chocada conosco: olha, se há essas coisas mortas dentro de você, expressão de uma vida que não está se deleitando em Cristo, e sendo definido por essas coisas, tudo bem. Você vê, isso é se desviar dos socos na nossa cultura. Paulo nunca se desviou. O servo do Senhor está sempre indo para enfrentar a situação de uma forma descarada, dizendo: eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Aquilo que Paulo falava era marcado como discurso de ódio, era marcado como as coisas que as pessoas marcam o Evangelho hoje. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. E posso apenas oferecer esse pensamento assim. Um puritano escreveu algo que foi importante nos dias dele, já que ele morreu queimado numa fogueira. A impopularidade de um Cristo crucificado levou muitos a apresentar uma mensagem que é mais palatável para o incrédulo, mas a remoção do escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz e falsa. Um evangelho inofensivo é um evangelho inoperante para produzir essas coisas que Paulo está dizendo: nos gloriar na tribulação, a nossa esperança crescer no meio da angústia. Por isso o cristianismo é mais ferido na casa dos seus amigos do que no mundo. Esse puritano estava dizendo: o cristianismo é mais ferido quando alguém de dentro está pervertendo o evangelho para o mundo vê-lo de uma maneira melhor, do que quando o mundo odeia o evangelho como o Império Romano odiou. Você vê, o ódio do Império Romano não fez mal ao cristianismo, mas quando as pessoas que se diziam cristãs queriam se ajeitar com o mundo, aí sim elas causaram mal. É verdade, assim, nós temos emasculado, castrado, não é, a verdade de Deus. Ela se torna o quê? Emasculada, castrada, infértil, não produz filhos da graça. E se Paulo tinha que falar para multidões na rua, ele tinha uma palavra adequada. Se ele tinha que falar na colina de Marte, teve uma palavra adequada. No final da sua vida ele disse: eu fui deixado sozinho, ninguém estava comigo na minha defesa, mas foi uma grande oportunidade, porque pela primeira vez, como ele tinha apelado para o imperador, então ele estava diante do imperador e de senadores romanos, ele disse: eu pude dar testemunho de Jesus Cristo para aquelas pessoas. Que outra chance eu poderia falar diante do imperador sobre Cristo se não fosse sendo julgado por eles? Nós sabemos que ele foi condenado, mas ele disse: eu preguei para eles. Eles ouviram. Então, quando ele estava diante de um rei, em vez de ele se defender, ele disse: e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável eu te chamarei. Quando chegou no fim, Paulo estava pronto. Você vê, ele não disse deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Então, chegou no momento. Como o amor de Deus tinha sido derramado em seu coração, e Deus demonstrou no passado, Deus demonstrava no presente o seu amor pela cruz, e Paulo tinha a cruz como algo tão real no presente, porque o Espírito de Deus foi derramado em seu coração para demonstrar o seu amor. Ele pôde ir até o fim. É assim que os filhos de Deus terminam, queridos. Os filhos de Deus terminam realmente como pessoas que prosseguiram para o alvo. Realmente eles terminam se gloriando na esperança da glória de Deus e terminam se gloriando nas tribulações. Eles não terminam de outra forma. Não há outra forma do Filho de Deus terminar neste mundo. E se terminar diferente, não é um filho de Deus. É assim que os filhos de Deus terminam, aqui no canto do cisne do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele estava pronto para ir em qualquer lugar por Jesus, em qualquer lugar para pregar o Evangelho, em qualquer lugar para ver Deus salvando, Deus sendo glorificado, em qualquer lugar para confrontar
o pecado e para confortar o povo de Deus, e não houve nenhum lugar para o qual Paulo não estava pronto, e agora ele estava pronto para morrer. Você vê, é assim que nós estamos viajando para o futuro. Nós temos a absoluta certeza de que não precisamos voltar atrás para fazer nosso futuro mais glorioso, que o único passado que fez isso já foi feito, foi na cruz. E isso é tão real para nós hoje, de tal maneira que Deus pode falar no presente: eu demonstro meu amor por você, porque o meu filho morreu. E isso se torna tão poderoso para nós, porque nós podemos falar como Paulo, que o Espírito de Deus foi derramado, o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado em nossos corações. Se Paulo foi para Roma, ele está indo para a boca do leão, mas ele estava pronto para isso, pois os leões não eram um terror para Paulo. Ser decapitado não era um terror para Paulo. Apanhar e ser executado não era um terror para Paulo, mas é um terror para todo ser humano. Mas, como eu disse, quando o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, aquilo que é um horror para os homens não é mais para nós. É a esperança da glória. E ele havia lutado com as feras em Éfeso, ele havia lutado em todos os lugares. É óbvio que isso não é possível para a nossa geração, queridos. Nem o mundo consegue ver uma geração tão... Até tem uma expressão hoje em dia de mimimi, né? Como uma geração que deve ser realmente admirada. Agora, nós não temos como admirar um evangelho que não mude as pessoas, não capacite elas a viajar para o futuro, a chegar ao fim da jornada, mostrando o valor infinito de Cristo. Ele não estava pronto para esconder o evangelho. Tem coisa que nós não podemos estar prontos para esconder o evangelho. Muitos estão prontos para isso hoje. Paulo não estava pronto para falar num tom mais baixo sobre a glória de Cristo. Ele não estava pronto para abreviar o evangelho, para não chegar em nenhum ponto onde as pessoas fossem ofendidas. Paulo não estava pronto para tirar a ofensa do evangelho. Ele não estava pronto para esvaziar o escândalo da cruz. Ele não estava pronto para castrar o evangelho. Paulo só estava pronto para proclamar o evangelho como ele era. Então ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você vê, isso é a salvação. Salvação não é morrer e ir para o céu. Salvação é conhecer Deus. A vida eterna é conhecer Deus. Isso é conhecer Deus. Esses são os efeitos de conhecer Deus. Conhecer Deus nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. Você vai de um grau de glória para outro grau de glória. Em vez de ir andando para trás, você vai prosseguindo para um alvo da soberana vocação. Paulo não reteve qualquer uma das suas verdades, nem qualquer parte do ensino. E se você olhar para Atos 21:13, você vai ler da prontidão de Paulo para tudo. Mas Paulo respondeu: o que fazeis vós chorando e entristecendo o coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Nós estamos viajando no tempo, queridos. A ideia de que viajar no tempo é interessante é uma bobagem, já que é o que nós estamos fazendo. E o passado está nos controlando. A questão é: qual passado? O de Cristo? Ou o passado, nosso passado, como é o que está controlando todo o mundo? E cada vez mais o tempo passa e o mundo vê as melhores coisas ficarem para trás e o pior ir se aproximando. A morte, as perdas, a perda da visão, da mente, do corpo. Mas nós vimos John Newton, nós vimos Paulo. Eles estavam se aproximando de algo muito melhor. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. O mundo está se aproximando das coisas que fazem ele ficar cada vez mais triste, com medo, em que ele não quer pensar. Paulo só queria pensar no fim. No fim. Então ele podia dizer: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus. Cada dia Paulo estava melhor.
É o que ele diz. Meu corpo está se esvaindo, mas eu estou sendo renovado a cada dia. Eu estou mais perto do propósito, mais perto do fim. E quanto mais eu chego perto do fim, melhor eu estou. Mais esperança, mais alegria, mais paz, mais deleite. Ninguém pode tirar isso de mim. Roma não pode, ninguém pode, porque o Espírito Santo foi derramado em meu coração, e quando ele foi, o amor de Deus ficou para sempre claro para mim, e ele faz isso continuamente, dia após dia. Nós não precisamos de nada para viajarmos para o futuro, da única maneira que os eleitos viajam para o futuro, a não ser da cruz de Cristo. Pai, obrigado pela tua graça. Todos nós aqui não estaremos aqui daqui a pouco tempo. Nosso tempo, Senhor Pai, está esvaindo, e para o mundo, quando eles pensam nisso, é como se o sangue estivesse esvaindo do corpo cada dia que passa, até que não vai sobrar mais nada da alegria vital de poder, Senhor Pai, experimentar as coisas que Ele acham, Senhor Pai, que são, Senhor Pai, a sua alegria, seu deleite, o seu gozo. Nós, agora, que olhamos para um passado diferente, que determina o nosso presente e, Senhor Pai, nos impulsiona para o alvo no futuro, somos o oposto do mundo, cada dia mais. Oh Deus, nós estamos mais próximos do prêmio da soberana vocação. Portanto, a alegria aumenta, a paz aumenta, o gozo aumenta, e de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que nós contemplamos toda essa beleza que Tu és no Teu Filho, nós somos transformados pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos faça mostrar isso ao mundo, porque o tempo nosso, São Pai, está se esgotando, e nós, São Pai, por toda a eternidade, queremos lembrar dessa época em que, vivendo nesse mundo que não Te amava, em vivendo nesse contexto em que o pecado reina no mundo, nós vivemos como luzeiros no meio das trevas, mostrando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, pela graça, que é um poder infinitamente maior do que o poder do pecado que nos escravizou e nos libertou para sempre, para o reino do Filho do seu amor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Come to me, you